Eu vou ler essas duas frases para vocês e daí eu vou concluir essa ideia do preenchimento do buraco, falando então que a tristeza, ela precisa ser percebida como uma energia de introspecção, é um olhar para dentro, é um entender o que está acontecendo lá dentro. Então imagine que quando eu paro e entendo, a gente chama em psicologia de ter um insight. Quando eu tive um insight, eu digo, meu Deus, mas não é que ele ia me trair. Eu já antes de conhecer, já vi que era um galinha. É óbvio que não ia dar certo. Isso é um insight. Eu refleti sobre as escolhas que eu tinha feito. Eu sabia que era um galinha, mas eu queria ficar com ele, porque todas as minhas amigas queriam ficar com ele. Mas eu já sabia que ia acontecer isso. Agora eu percebo. Isso é um insight. Cada insight que nós temos é como se fosse um saco de 5 kg de terra. Teve um insight, pronto. É um pouco de terra que coloca lá dentro. Teve outro insight quando eu percebi que o meu filho, que eu entreguei toda a minha vida ao meu filho, de repente ele morre, parece que a minha vida morre junto. Eu digo também. Hoje eu olho para outras mães e elas continuam vivendo as suas vidas. Elas saem com as suas amigas, elas têm ocupações, têm seus hobbies, e eu paralisei a minha vida em função do meu filho. É óbvio que agora eu vou viver esse estado de buraco, porque eu deixei de cuidar de mim e me tornei apenas mãe. Vocês já viram esse tipo de mulher? Ela continua sendo esposa, ela continua sendo amiga, ela continua sendo funcionária e mãe. Mas tem algumas mães um pouco transtornadinhas que elas querem apagar todos os papéis e serem só mãe. No dia que esse filho sair de casa, ela vai deprimir com certeza. E vai achar bonito dizer, estou vivendo evasão do ninho. A Jona diz para evasão do ninho é egoísmo. Porque quer dizer, você deu a tua vida inteira para o teu filho e agora você vai cobrar que o teu filho dê a vida inteira para você. Olha que drástico, né? Eu só falei porque foi a Jona que falou, fui eu, tá? Então eu paralisei a minha vida para olhar para o outro. E agora eu tenho um insight. Eu percebo, opa, não poderia ter feito isso. Embora existam pessoas ao meu entorno, mas eu preciso continuar administrando a minha vida. Eu sabia que essa pessoa podia morrer. Não existe uma ordem com um papelzinho de senha, quem que vai morrer no primeiro. Todo mundo pode morrer a qualquer momento. E eu não atentei para isso. Então, a partir de agora, eu vou aprender a viver as minhas relações, mas sem me anular nestas relações. Isso é um insight. Uma pessoa que consegue ter um insight desse não é pacote de 5 kg, não, é 15 kg de areia. Aí preenche um pouco mais. E todos os elementos de aprendizagem que nós extraímos a partir das nossas dores são solo fértil para preencher o buraco. Então, quando eu pergunto para vocês como preenche o buraco, a gente poderia colocar em poucas palavras, extraindo aprendizado das experiências. Quanto mais aprendizados eu conseguir extrair de uma tristeza, mais eficaz vai ser o preenchimento desse buraco. Agora perceba que extrair aprendizado é diferente de endurecer a alma. Se eu vivo, tive uma gestação, e com 8 meses eu perco meu filho e digo, eu não devia ter engravidado, porque está vendo, se eu não tivesse engravidado, eu não tinha passado por esse tipo de perda horrorosa que Deus me fez. Esta pessoa desenvolveu uma virtude ou endureceu? Endureceu. Se eu vivo num relacionamento e termino esta relação com uma traição, e eu digo, homem não presta ou mulher não presta, tirou uma virtude ou endureceu? Se eu perco um emprego que eu me dedicava tanto, com amor, que eu me envolvia, que gostava tanto, e daí sou mandado embora de um jeito humilhante, e digo, tá vendo? Nunca deveria ter me envolvido em trabalho nenhum, porque ninguém presta, ninguém merece a minha atenção e o meu cuidado. Desenvolveu virtude ou endureceu? Endureceu. Vocês estão percebendo a diferença? Extrair um aprendizado quer dizer o desenvolvimento de uma virtude a partir de uma dor. Endurecer é o desenvolvimento de um vício a partir de uma dor. São dois caminhos opostos. Se eu vivo uma grande dor no relacionamento, eu posso pensar, vamos falar de uma amizade.
Alguém aqui já se prejudicou numa amizade? A gente vive uma dor, porque eu gostava tanto da pessoa, porque eu me dedicava, porque fazia tudo que a pessoa queria, porque não sei o que, não sei o que, e de repente me senti traído por algum motivo. Eu posso dizer, tá vendo, não deveria ter tido amizade nenhuma, porque ninguém presta, porque não dá para confiar em ninguém, porque bem que a minha avó falava, minha avó era uma amarga, daí por isso que ela falava isso. Ou eu posso dizer, puxa vida, o que será que eu fiz ou não fiz nesta relação para ter acontecido dessa forma? Porque para aquela amiga que eu achava que gostava tanto e que ela gostava tanto de mim, ter me feito isso que ela fez, ou é porque eu não estava percebendo uma relação, sou ingênuo demais, acho que todo mundo é pura alegria e não estava percebendo que estava alimentando do meu lado alguém que queria o meu mal sem perceber, ou porque eu não estava me envolvendo por inteiro na relação, achava que era amigo, mas eu não estava dando tudo que podia dar e a pessoa não me deu tudo que ela podia dar, ou porque a relação era muito boa, mas em algum momento começaram a surgir prejuízos na relação e eu não percebi que a coisa estava ficando ruim, e eu continuei insistindo como se fosse a relação de 10 anos atrás, porque as nossas relações vão mudando também, não vão? Pode ser melhor amigo há 10 anos atrás, mas hoje, com diferença de acontecimentos e situações, as relações vão mudando. Então, quando eu aprendo, puxa vida, mas eu também fazia as coisas indiscriminadamente. Eu não pensava em nada. Eu fazia e queria retorno, e na hora que eu não tive o retorno, eu me senti agora prejudicado. Isso é um aprendizado. Quando eu perco um filho e penso que aquela perda me faz pensar em tudo que eu não vivi com aquela pessoa, não precisa ser só um filho, né? Acho que todas as perdas que a gente tem, em algum momento a gente vai pensar, poderia ter amado mais, poderia ter dado mais atenção, poderia ter cuidado mais. Todo pai ou toda mãe que perdeu um filho novo vai pensar que deveria ter dedicado mais tempo ao seu filho, que poderia ter trabalhado um tanto menos, que poderia ter saído um tanto menos, que poderia ter aproveitado mais daquela relação. Quando eu penso que poderia ter vivido de um jeito diferente, e agora vou viver desse jeito diferente com os filhos que eu ainda tenho, eu extraí um aprendizado. E quando eu extraio esse aprendizado, eu estou extraindo terra para preencher o buraco. Eu lembro de uma senhora, isso no CAPS, vocês têm CAPS, né? CAPS é no Brasil inteiro, né? Centro de Atenção Psicossocial. E ela tinha 3 filhos. Ela tinha perdido um filho, era uma filha, a mais velha. E ela entrou num quadro depressivo horroroso, com fobia, não conseguia mais trabalhar, foi uma coisa horrorosa. E aí teve um dia eu falei, Jesus Cristo, nós vamos por tudo ou nada agora que essa mulher não tinha mais medicação e tentava suicídio, uma coisa horrível, horrível, horrível. E aí eu fui por tudo ou nada. E falei para ela, a senhora está chorando tanto pela morte dessa sua filha? E como será que a senhora vai lidar quando perder o próximo agora? Ela teve uma crise, foi uma coisa horrorosa. A gente não conseguia nem segurar, tinha que segurar e abraçar até que ela parasse de chorar. Foi uma coisa horrorosa, porque ela ficou muita raiva de mim. Mas depois ela parou para pensar e disse, agora eu entendi. Porque eu estou chorando pela morte desta filha, mas eu tenho outros 2 que talvez eu perca. E eu vou chorar de volta tudo que eu estou chorando, se eu não viver tudo que eu não vivi com aquela filha. Olha que coisa maravilhosa. E aí ela entendeu que aquela perda lhe fez pensar que ela deveria ter trabalhado um pouco menos, deveria ter se envolvido mais com os filhos, deveria ter dado mais atenção, deveria ter dito que amava, deveria ter cuidado mais. Então perdeu aquela filha, agora extrai um aprendizado, e destes 2 que sobraram, que eram um homem e uma mulher, agora com estes, eu vou viver de um jeito que eu nunca vivi relação nenhuma. Esta pessoa conseguiu produzir muita terra nesse sentido do buraco para preencher. Dá até para colocar umas flores ali, de tão fértil que é aquele solo. Do buraco sai um jardim, de tão fértil que é o solo, devido ao aprendizado que ela extraiu da perda de um filho. Mas Marlon, eu tinha um filho só, e eu perdi o único filho que tinha. Mas esta perda desse filho me faz pensar em todas as outras relações que eu não vivi de maneira saudável. Porque eu nunca disse para o meu filho que eu amava.
Então agora eu vou dizer para o meu marido que eu amo, eu vou dizer para minha esposa que eu amo, eu vou dizer para todos os meus amigos que eu os amo, eu vou dizer para todas as pessoas que fazem diferença na vida o quanto elas são importantes para mim, porque eu sei que passar por uma perda como essa sem ter dito que amava gera uma dor muito grande. Vocês conseguem entender o que é o processo de aprendizagem? De extrair uma aprendizagem daquela experiência para preencher o buraco que existe dentro de nós? Eu vou trazer mais só esse slide aqui. A tristeza é uma emoção fascinante, pois ao mesmo tempo em que está relacionada com a fraqueza, é uma importante chave para a transformação interior e o crescimento emocional para os fortes e corajosos que conseguem vivê-la adequadamente. Então o que eu quero dizer aqui é que para a gente viver essa tristeza, entrar em contato, se aprofundar, extrair um aprendizado, só pessoas muito fortes e corajosas é que conseguem. Os fracos é que ficam na superficialidade. Quando a gente não consegue dar conta, é que a gente vai para a bebida, para o sexo, para as compras, para colocar o outro em cima, porque apenas fortes e corajosos conseguem viver um tempo de solidão, conseguem entrar em contato com a sua angústia, com as suas dores, e por terem a coragem de fazer isso, vão poder colher bons frutos. A grande maioria consegue resolver de uma maneira muito fácil as suas dores, mas sem extrair aprendizado nenhum. Vale a pena? No final das contas, eu acho que não vale a pena. Para a gente terminar antes do intervalo, eu quero trazer aqui para vocês a ideia do cultivo de uma maneira muito resumida, porque o livro todo é do cultivo das emoções, né? Mas eu vou tentar trazer de uma maneira resumida a ideia de cultivar a tristeza, porque cultivar não quer dizer ficar alimentando, ai coitado de mim, olha como eu sofro, olha como eu isso, como aquilo. Não é isso que quer dizer cultivar. Cultivar uma planta, no caso da tristeza, às vezes a gente precisa podar a planta. E às vezes a gente precisa saber adubar. Então o que seria o podar? A tristeza sem lamentações, sem queixas, sem ressentimento é psicoterapêutica. Isso é o podar. Eu estou triste, mas eu não preciso ficar falando para todo mundo que eu estou triste. Eu vivi uma dor, converso com algumas pessoas, elejo algumas pessoas que eu sei que são mais sensíveis, que temos uma relação mais próxima, que são mais compreensíveis, e com eles eu compartilho a minha dor. Procuro um psicoterapeuta, uma pessoa que de fato possa me ajudar. Isso é saber podar, porque existem pessoas que vão viver suas dores e para todo mundo que encontra, e aí fulano, como que tá? Ah, Maria, você não sabe. Eu achei que ontem era o pior dia da minha vida. Ah, é? E por quê? Porque hoje é que é o pior dia. Porque ontem até foi pouco do tanto que eu chorei, porque hoje eu já acordei chorando. Não precisa disso. O mundo não precisa saber que você está sofrendo. Você pode compartilhar as suas dores com algumas pessoas, e isso vai ser saudável. Mas este exemplo que eu dei não é de quem está compartilhando, é de quem quer confete, de quem quer, ai coitadinho dela, ai como sofre. Gente, isso não alimenta ninguém. Digo, a alma não preenche a alma de ninguém. As pessoas olharem e dizem, meu Deus, mas como você está sofrendo, olha como você é coitado, Deus do céu, o que você fez com aquela alma? Isso não preenche e não traz alegria para ninguém. Em vários momentos, a gente precisa cuidar para não entrar na lamentação, para não entrar na queixa e para não entrar no ressentimento. Ressentimento em relação às pessoas que nos geraram dores e prejuízos, mas também ressentimento em relação a Deus. Porque às vezes a gente se ressente com Deus. Por que o Senhor permitiu que fizessem isso comigo? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não usou dos recursos e me permitiu que acontecesse isso? Então às vezes não nos ressentimos com esse ou com aquele, mas nos ressentimos com Deus. A tristeza, ela só é terapêutica quando não vem acompanhada de queixa, de lamentação e de ressentimento. Então eu encontro fulano e ele diz, e aí como que tá? Eu tenho até vontade de dizer que está com vontade de morrer, mas daí eu digo, estamos levando.
às vezes difícil, às vezes melhor, e aí a gente vai levando, mas me conta você, como que você está? Ah, eu estou bem, e aí vai passando. Porque o mundo não precisa saber das nossas dores. Não é isso que vai aliviá-las. Compartilhar com algumas pessoas respeitosas que consigam nos acolher vai amenizar. Mas compartilhar indiscriminadamente com as pessoas não vai. Tem gente no ponto de ônibus. Oi, tudo bem? Tudo bem? Nada, menina. Você não sabe que eu estava vindo ali, que não sei o quê. No ponto de ônibus, Catarina, é muito disso, né? Eu vejo Catarina, não, que horas tem? 3h30. Meu Deus, e você viu não sei o que, já vai contando a vida inteira pra gente. Curitibano, você pega ônibus 10 anos com a mesma pessoa. Você não sabe nem o nome da pessoa, porque você chega e fala, oi, bom dia, e pronto. Ninguém fala com ninguém. São dois extremos, Curitiba e Santa Catarina. Nenhum dos dois acho muito saudável, né? Mas então o que eu queria dizer é isso. Que a gente precisa cuidar o que é compartilhar num movimento saudável, de falar um pouco das nossas emoções, porque quando está falando a gente está se ouvindo, pensando, fala, e ela me pergunta, mas Marlon, pensa bem, será que não foi melhor mesmo ter acontecido isso? E eu digo, não sei, porque eu estou pensando, às vezes eu acho, às vezes eu não acho, aí ela me ajuda a lembrar de algumas coisas que eu não tinha pensado, e aí quando eu vejo foi bom conversar com aquela pessoa, mas não com qualquer um. Tem pessoas que usam do que a gente fala para depois nos agredir. Tem pessoas que nos magoam querendo ajudar. Ah, você se separou, mas pensamento ordinário. Todo mundo sabia que ela não prestava. Meu Deus, mas ela amava ainda aquela pessoa que você vai falar mal, né? Não vai ajudar, né? Então, ela é terapêutica nesse sentido. E às vezes a gente precisa adubar, no sentido de dar força. Joana de Ângeles diz, a tristeza deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. É o momento onde eu paro e choro, entro em contato com aquilo e digo, Senhor, eu não aguento mais, me diz o que o Senhor quer me ensinar com isso. E aí eu estou pensando que, aí eu vou tirando aprendizados, vou revendo a vida, quando eu passo pela morte de um ente querido e aí descubro que o mais importante não é isso que a gente vive aqui na materialidade, que o mais importante são as riquezas que nós acumulamos na alma, quando eu passo por um assalto, por uma grande perda, e aí eu vou descobrir o que realmente é importante na vida. Vocês estão entendendo? Que nós vamos mudando, eu gosto dessa palavra de Joana, despertamento, porque nós vamos pensando coisas que não tínhamos pensado antes, olhando para valores, experiências que não dávamos antes. Então este despertamento e valorização de coisas que não valorizávamos, elas só vão acontecer na medida em que a gente parar e viver o processo de tristeza em profundidade. Eu vou terminar com esta pergunta. Se a gente for entrar muito profundo na tristeza, pode gerar um quadro depressivo? Fica com essa pergunta para você, que daí depois do intervalo a gente fala de entrarmos em contato com as nossas tristezas, ou entrar em profundidade, em contato com as nossas tristezas, isso pode gerar quadros depressivos. O que vocês acham? Sim ou não? Pelo contrário, não entrar em contato com as nossas tristezas é que pode gerar quadro depressivo. Conseguem perceber a diferença? Quanto maior for a minha capacidade de entrar em contato com as minhas tristezas, entrar em contato quer dizer dialogar com elas, refletir, pensar, amadurecer, extrair aprendizado destas vivências, menor é a chance de entrar em quadros depressivos. É o oposto. A gente acha que tristeza é o primeiro degrau e que depressão é o segundo degrau. E não é isso. Tristeza faz parte de um processo natural. E se eu permitir que ela cumpra com a sua função na minha vida, que é da introspecção, do aprendizado, do crescimento, isso é o suporte que eu preciso para não entrar em depressão. E se pelo contrário eu não conseguir entrar em contato com as minhas tristezas, elaborar as minhas dores e for passando por cima dos meus sofrimentos, é bem provável que
meio além entre quadros depressivos no futuro. Eu quero trazer para vocês alguns sintomas da depressão, não para vocês fazerem diagnóstico. Então esse aqui eu não vou explicar como se faz diagnóstico. Eu vou trazer para vocês alguns sintomas para que vocês pensem que isso aqui faz parte e tenham noção de quando é importante procurar um profissional, seja para si próprio ou para outras pessoas, com estes elementos. Então, não vou explicar como que se faz diagnóstico para vocês não saírem daqui com então eu vi lá esse aqui com mais 2 desse e fechou, porque não é um joguinho para fazer diagnóstico de depressão. Por isso que não é qualquer profissional, mesmo sendo médico, que faz diagnóstico de depressão. Porque existe toda uma reflexão a respeito do funcionamento da alma. Eu posso ter alguns daqueles sintomas ou muitos daqueles sintomas e não estar com quadro depressivo, porque aquilo ali é um estado de tristeza profundo que eu estou produzindo e crescendo com aquilo ali, não necessariamente caracterizar uma depressão, tá? Então eu quero primeiro trazer isso para vocês, trazer alguns dados importantes a respeito da depressão e depois nós refletirmos sobre a psicodinâmica, ou seja, o funcionamento no quadro depressivo, tá? Alguns sintomas comuns da depressão são sentir-se triste durante a maior parte do dia, diariamente. Não quer dizer que quem está em depressão, deixa eu mudar a frase, isso é para mostrar que quem está em depressão também pode ter momentos de alegria, também pode dar risada, também pode querer sair, também pode ter outros movimentos. Não quer dizer que está 100% o tempo inteiro em estado de tristeza, porque às vezes as pessoas dizem: ela não está em depressão, como que quer sair de casa? Não quer dizer isso. Na depressão nós temos níveis: depressão leve, depressão moderada, depressão profunda e depressão ou grave, como se chama depressão grave, e depressão grave com sintomas psicóticos, que é quando o sujeito está tão deprimido, que faz algumas alucinações ou alguns delírios em confusão com a realidade, o caso mais grave. Então, não dá para a gente comparar alguém numa depressão grave com alguém numa depressão simples, numa depressão leve, achando que vão ter os mesmos sintomas. São sintomas diferentes. O homem não é uma máquina que daí bateu 3, pronto, é isso, bateu 5, é aquilo, bateu 7, é aquilo outro. Tá? Não vamos olhar dessa forma. Mas a tristeza é, em geral, uma emoção que predomina no sujeito. Mas também lembra aquilo que eu falei, da agressividade, da raiva, que contém uma tristeza e não necessariamente precisa ter a tristeza para ser um quadro depressivo. Perda do interesse em atividades rotineiras. Esse é o outro sintoma importante. Atividades que estávamos envolvidos, que tínhamos prazer e que de repente começa a não ter mais prazer. Perder o apetite, com perda de peso ou aumento de apetite com ganho de peso. Olha como é difícil para pensar, porque tem algumas pessoas, em geral as gordinhas, comem mais, e as magrinhas, que já é magrinha, deixa de comer, né? Se fosse o inverso, ficava uma alegria, porque ela é gordinha, não é verdade? Já é gordinha, aí deprimiu, emagreceu, ótimo, mas a que é gordinha engorda mais ainda, agrava o fardo, aí vai tomar antidepressivo e lixa mais ainda, fica pior, daí para o remédio, daí também não emagrece, é muito delicado. E as pessoas que já não comem, aí comem menos ainda, dentro de um quadro de anemia, então não equilibra, porque se é gordinho, comesse menos, é magrinho, comesse mais equilibrado, mas desorganiza mais ainda o sistema. Alteração de sono, mas também é difícil diagnosticar, porque tem pessoas com insônia e outras que aumentam a necessidade de dormir. Então dá para ver que não é uma coisa ou outra. É muito comum a insônia no início da noite, característica de pessoas ansiosas. E a insônia tardia, que é lá no meio, acorda por 3, 4, 5 da manhã e não consegue voltar a dormir, que seja a insônia que caracteriza mais quadros de depressão.
apesar de estar muito próximo, depressão e ansiedade. Mas tem dois tipos, estou falando para vocês pensarem que tem pessoas que custam a dormir, ficam pensando, se lamentando, ou sofrendo, ou se preocupando, e por isso é muito característico da ansiedade, porque demoram a dormir, às vezes dormem de cansaço, de tanto ficar pensando, e chega uma hora que dormem, e pessoas que acordam lá pelas 4 da manhã e não conseguem voltar a dormir. Por que eu trago isso aqui para vocês pensarem? Que quando eu passo uma noite, acordei bem mais cedo do que eu devia, na outra noite bem mais cedo do que eu devia, na outra noite mais cedo, tem que acionar um alarme aqui. Não quer dizer que tem que ir correndo para o psiquiatra, mas quer dizer, opa, alguma coisa não está bem. Antes eu me alimentava e comia 300, 400 gramas. Hoje eu pego 300, 400 gramas e aquilo ali fica, parece que eu comi um monte, mas comi metade do prato que tinha posto, do alimento que tinha posto no prato. Isso vai ser repetido ao longo de uma semana. Uma luzinha tem que sinalizar dizendo, opa, alguma coisa não está bem. Diminuição do apetite sexual. Deixa eu ver se eu pus aqui. Não pus, mas o apetite sexual também entra aqui. Diminui o apetite sexual ou aumenta significativamente o apetite sexual na depressão. A gente vai ter só a diminuição do apetite sexual, mas também diminuiu ou aumentou, sinaliza, entende? Nós precisamos ter essa percepção, opa, alguma coisa não está bem, eu não fiz grandes coisas ao longo desse dia, a temperatura continua a mesma, estou me alimentando adequadamente, mas estou me sentindo cansado, já faz vários dias, alguma coisa não está bem. A gente precisa ter essa percepção de quando as coisas começam a não estar bem, para que a gente olhe para dentro, perceba, se analise, identifique o que está acontecendo. Não é comum a gente fazer isso, então a coisa vai agravando, e quando nós procuramos ajuda, a situação já está grave. Marlon, pode ter uma alternância de falta de apetite, de uma outra crise você ter um excesso de apetite, pode. Uma insônia e depois um pode, excesso porque de podem sono. ter motivos diferentes, né? Às vezes tem coisas que nos deixam muito preocupados e a gente vive uma insônia. E às vezes aquelas mesmas coisas ou outras coisas me dói tanto que eu não quero ver, que eu não quero pensar e fico dormindo o dia inteiro. Então o excesso ou a falta de sono, o excesso ou a falta de apetite, ele está muito ligado à forma como eu lido. Eu posso nesse ano, numa crise depressiva, ter lidado de um jeito e no outro ano lidar de outro jeito. Então pode acontecer essas mudanças sim. Mas não, as gordinhas não fiquem com esperança de na próxima crise emagrecer e as magrinhas de engordar, tá? Sentir-se inútil, culpado e sem esperança. Esses são sintomas bem significativos da depressão. Esses aqui, menos significativos, o mais significativo aqui é a perda de interesse em atividades rotineiras, mas que é muito comum na tristeza. Na tristeza eu tenho perda de interesse pelas atividades rotineiras e vai ser uma perda passageira. Talvez dure 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas daqui a pouco as coisas vão retomando. Agora, este sentir-se inútil, culpado, sem esperança, quando ele está presente junto com alguns outros sintomas, ele já pode ser suficiente para um diagnóstico de depressão na primeira semana, depois de a perda de um ente querido, por exemplo. Por que eu falei primeira semana? Deixa antes eu construir o pensamento. Porque a gente tem uma lógica diagnóstica de que o processo de luto, de fechamento até 2 meses, ou seja, 8 semanas, é considerado normal. E que a partir de 2 meses, se alguns sintomas se mantêm, então é preciso começar a levar em consideração o processo depressivo. Mas quando já tem culpa, falta de esperança, sentimento de inutilidade, mesmo na primeira semana, somado com algumas outras alterações, isso já é bem possível um quadro de depressão. Vocês vão ver que essa coisa do inútil, do culpa e sem esperança, tem muito a ver com o funcionamento da alma que eu vou trazer mais para frente. Por isso que a gente já identifica com mais facilidade o processo depressivo, que não está presente na tristeza. No triste eu estou chateado, eu estou para dentro, fechado, sem vontade de fazer as coisas, mas não necessariamente me sentindo culpado.
A culpa é um movimento de autocondenação. O inútil, achando que não adianta fazer nada, ou sem esperança, eu estou aqui abandonando a minha relação com Deus. Então veja que são situações que falam da nossa relação com a vida. Culpa, inútil, sem esperança. É diferente do esmorecimento, da falta de vontade, do fechamento, característico dos episódios de tristeza. Dá para entender isso que eu estou falando? Se não, tento explicar melhor. A culpa, tinha uma pergunta ali sobre culpa, interessante, e aí como eu não sei quem fez a pergunta, eu vou responder. Se sentir ofendido também, problema seu, porque não vai ter nada a ver comigo. Na culpa, a gente acha que a culpa é uma coisa do bonito, mas, gente, eu queria falar para vocês pensarem. A culpa, vamos supor assim, a grande maioria dos quadros de culpa, eles revelam uma postura narcísica. Que quer dizer, está se achando demais. O meu filho entrou nas drogas porque eu fui uma mãe ausente. Está se achando demais. Ele entrou nas drogas por muitos motivos. E um dos fatores pode ter sido você estar ausente. Mas dizer que teu filho entrou na droga porque você estava ausente, você está achando que você é muito importante para o teu filho. Você não é tão importante assim, entende? Meu casamento acabou porque eu não dei atenção. Você está se achando demais. Você está achando que a vontade do outro depende de você estar ou não estar presente. Não, você está se achando demais. Então todo o processo, quase todos os processos de culpa, não vou dizer todo porque eu não consigo, não sei se pode dizer todo, mas quase todos os processos de culpa, eles revelam uma postura narcísica de eu estar me colocando no centro do acontecimento. Aquilo está acontecendo porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu fiz desse jeito. Não, aquilo está acontecendo por inúmeros fatores. Eu posso ter contribuído de alguma maneira, um pouco mais, um pouco menos, mas o sujeito ser assim, fazer isso, fazer aquilo, ou ter acontecido, não posso atribuir a mim. Vocês entendem por que eu digo está se achando? Sentir-se irritado e cansado o tempo todo, às vezes pode ser um momento de maior irritação. Quando a gente está cansado, é comum a gente ficar irritado. Tem gente que com fome fica irritado, tem gente com calor fica irritado. Mas quando isso se mantém durante algum tempo, sentir dificuldade em concentrar-se, tomar decisões ou lembrar das coisas, mas leve aí em consideração os quadros de estresse. Quando nós estamos estressados, nós estamos mais irritados, estamos cansados, temos dificuldade de concentração, de lembrar de coisas, e não necessariamente um quadro depressivo. O estresse é algo muito comum nos nossos dias, mais do que a gente imagina, não ligado apenas às pessoas que estão trabalhando. A gente tem muito essa ideia de trabalho, de estresse como gente que está trabalhando, que tem uma jornada longa, que não para nada, com grande pressão, dificuldade de pagar as contas. Não pense isso. Essa nossa falta de parada do cérebro, que a gente está o tempo inteiro, as pessoas até a hora de dormir estão lá no aplicativo, no celular, no não sei o que, não dá um respiro para a mente. Daí dorme de cansado, acorda, já pega o celular, está comendo e mexendo no computador, vendo televisão. A gente não dá tempo para o nosso cérebro respirar, e isso gera quadros de estresse. Eu fico o tempo inteiro pensando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquele outro. Não consigo buscar hábitos saudáveis que me tragam sensação de tranquilidade, de bem-estar. Não tenho o hábito de fazer meditação. Até ir ao centro espírita já é um compromisso, é mais um peso que eu tenho que ir lá no centro. Aí já chega, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquele outro. E depois quando eu chego em casa, gente, olha a bagunça, vocês deixaram daqui amanhã. E vai ficando estressado. Isso vai gerar problemas de comportamento, irritação, cansaço, concentração, dificuldade de lembrar das coisas. E não é necessariamente depressão. E para a concentração, ainda hoje em dia que virou essa loucura de concurso, aqui vocês também estão nessa loucura de concurso, pessoas acharam que concurso é o céu, porque daí você não vai ser mandado embora. Mas eu tenho visto mais gente deprimida dentro dos concursos maravilhosos do que desempregado. Porque daí você entra naquele concurso, que você ficou 4, 5 anos estudando para entrar naquele concurso, depois você está lá que não tem nada a ver com a tua profissão, que você estudou, que você gosta e satisfaz.
Daí você está lá com um bando de gente que não quer trabalhar, que não tem alegria no que faz, pensando que você vai ter que passar mais 25 anos ali, qualquer um deprimido tem vontade de morrer. Né? É melhor ganhar menos, é melhor arriscar de ser mandado embora e viver com prazer do que entregar a tua alma ao diabo, como assim dizem algumas pessoas. Então pensa bem, que nem sempre o concurso é essa alegria toda que a gente está imaginando. Eu tenho visto muitos casos de pessoas deprimidas com 2, 3 anos de concurso. E uma outra ainda que dizia assim, que não podia nem deprimir porque ela não tinha passado o probatório. Eu disse, meu Deus, mas até que está pensando no concurso? Se passou o probatório, não passou, se pode ou não pode deprimir, que loucura é essa, né? De estabilidade, que coisa louca isso que a gente vive. Então, aí tem uma estabilidade financeira, mas a alma está morta. Qual que é os valores que nós temos, né? Do que é o mais importante? Aí precisa passar por um quadro grave de depressão para descobrir que o salário não é o mais importante. Que hoje está vivendo com 15, 20 mil, mas poderia viver muito bem com 4, 5 e estar bem, né? Então, tenho achado horrorosa essa cultura de concurso. Nem lembro porque eu estava falando do concurso. Ah, da concentração. Aí as pessoas não conseguem se concentrar e vai tomar Ritalina. Seja, aqui tem o mercado negro da Ritalina. Daí tem uns médicos específicos que vendem a receita da Ritalina, 500 e 600. Ó, eu devia ter falado o valor, porque daí já vai vir dizer, mas estão vendendo 500 e 600 lá em Curitiba, porque aqui está 1.000. Não conheço ninguém que vende Ritalina, nem vem falar comigo disso, eu acho um absurdo. Mas daí está com dificuldade de concentração. Aí as pessoas dizem, eu estou com um problema de memória. Não, você está com um problema de maus hábitos. Porque você não medita, você não contempla, você não faz uma oração direito, uma leitura confortável, só lê livro para o concurso. Não pode descansar, não pode parar para nada. É claro que a tua memória não vai funcionar. Aí sim, top de Ritalina funciona, que é uma maravilha, fica lá 10 horas estudando, chega no dia da prova, não consegue funcionar do mesmo jeito, perde a noção de tempo, porque é um remédio forte que interfere no funcionamento do cérebro, perde a noção de tempo, pensa tanto, se atrapalha. Gente, a vida proposta por essas alternativas de fora, que parecem pílulas da felicidade, não existe. Para depressão, para ansiedade, para concentração, para emagrecimento, pelo amor de Deus, não vá por esse caminho, né? Quer emagrecer, não quer parar de comer brigadeiro, não quer ir correr numa praia maravilhosa dessa, não quer meditar, não quer respirar, mas toma a boleta, os filhos que tem que aguentar a mãe enlouquecida gritando, porque com as boletas na cabeça grita e tudo mais, e daí emagreceu, aí depois engorda, emagreceu, chega um dia, gera um colapso no organismo, não consegue mais emagrecer. Então a gente tem remédio para melhorar a concentração, a gente tem remédio para emagrecer, tem remédio para diminuir a ansiedade, tem remédio para deprimir, tem remédio para baixar a folha, tem remédio para tudo. Mas muito poucos querem mudar hábitos. Se eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso de uma rotina mais confortável. Eu não vou pôr um comportamento atrás do outro, um compromisso atrás do outro. Eu vou sair do meu trabalho, tentar sair um pouquinho antes e vou tomar um café com calma para ir no centro espírita com mais calma, porque eu sei que se eu acumular um trabalho inteiro, não almoço direito, já vou direto correndo para o centro espírita, eu vou estar ansioso à noite. Daí quando deita, o olho está estatelado e não consegue dormir. Aí fica 1 minuto, não conseguiu dormir, vai para o celular. Aí fica aquela luz no cérebro, né? O tempo inteiro dizendo para o cérebro, é dia, depois desliga e vai tentar dormir. Ai, não consigo dormir, vou olhar só mais o fulano, não sei o quê. Gente, uma sociedade enlouquecida. Aí toma remédio para dormir. Daí depois toma remédio para acordar. Eu não tinha falado dormir, né? Quantas pessoas estão viciadas em remédio para dormir? Remédio para fazer o intestino funcionar, as velhinhas loucas. Eu digo porque todas que eu vejo tomam um complexo 46, não é? Complexo 46, não é? Mas comer fruta, fazer caminhada, alongamento, não faz. E aí quer tomar um remédio e fazer o intestino funcionar. Não vai funcionar. Os quadros de depressão, esse número assombroso que a gente vive hoje em dia, eles revelam a nossa dificuldade de mudar hábitos.
a gente precisa aprender a mudar hábitos, porque a depressão, o problema do intestino, a dificuldade de dormir, a queda de cabelo, a ansiedade, todas essas coisas, eles são sintomas. O que quer dizer sintoma? É que isso, somado a isso, está dizendo, olha, tem alguma coisa errada lá dentro. O intestino que não funciona direito está dizendo, tem alguma coisa errada lá dentro. A dificuldade de dormir está dizendo, tem alguma coisa errada lá dentro. O comer demais ou comer de menos está dizendo, tem alguma coisa errada lá dentro. Estas coisas são sintomas. Não adianta a gente querer com remédio resolver estas coisas. A gente precisa entender o que elas estão falando do estado da nossa alma. Só que como a gente não está muito disposto a mudar hábitos, a gente quer mudar as coisas à marra. Então precisa mudar a alimentação para o intestino funcionar direito. Precisa mudar hábitos para dormir. Na hora de dormir as pessoas estão assistindo a TV, depois vão para o celular, quer deitar e dormir, não vai conseguir deitar e dormir. Mas tenho certeza que se você implantar ao longo de 2 meses uma rotina de fazer uma leitura tranquila, depois da leitura tranquila você ir tomar banho, no banho você usar aqueles óleo de hidratante, depois você se secar bem bonitinho, fazer uma oração bem feita, uma meditação de 10 minutinhos durante 2 meses, eu tenho certeza que você vai dormir. Então o problema é isso, que eu preciso mudar hábitos. Não dá para mexer no celular ou ficar assistindo TV, no mínimo 1 hora antes de dormir. O ideal seria 2 horas antes de dormir. Ideal não, porque ideal nem assistir a TV, né? Se você quer notícias, você busca as notícias pelo jornal. No jornal você seleciona quais são as notícias que você quer ver. Não precisa assistir TV. Ah, mas na novela espírita aí, Dani. Não tem uma novela espírita, essa a gente vê para novela espírita. Vai ver Paulo Estevam, uma novela maravilhosa que vai te ser muito mais útil do que ficar às 6 ou às 7? Não é? Às 6? Ah, só para ver das 6 às 7. Deve ser 1 hora a novela, né? Das 6 às 7. Se você pegar todo dia, você lê Paulo Estevam rapidinho, que a gente olha um livro grosso, mas se você pegar 1 hora de segunda a sábado, que a novela passa no sábado, que eu sei, né? De segunda a sábado, 1 hora, lendo Paulo Estevam, se você pegar de segunda a sábado 1 hora, você lê toda a série de André Luiz em menos de 1 ano. Dá para ler todo ano a série de André Luiz. Eu acho que, não, porque eu li toda a série de André Luiz, falei, eu vou ler só um pouquinho à noite. 8 a 10 páginas. Em 1 ano eu li toda a série de André Luiz, só lendo 10, 12 páginas à noite. Se pegar 1 hora, dá para ler, acho que a série de André Luiz em 6 meses. Mas daí a novela é espírita. Minha mãe veio com essa, tem aprendizado, Marco. Não é aprendizado. Vai estudar, você vai ver o aprendizado. Vai pegar um livro de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de André Luiz, aí tem aprendizado de verdade. Vamos ver se a gente está preocupado com o aprendizado ou com esse ritmo enlouquecido da televisão. O que é a televisão? Vocês vejam como eles são espertos. Entre um programa e outro, não tem comercial ou tem um mínimo de comercial. Porque você está ali tão abobado na frente da televisão que daí quando você vê já começou o outro. E aí quando já começou o outro você vai assistindo. Aí depois que você engatou, aí vem um comercial enorme. Porque ele sabe que você não vai sair da frente no meio do programa. Você não está assistindo, você não sabe direito o que é e nem aonde vai chegar, mas você está ali na frente. Aí entre um bloco e outro tem um monte de comercial. Mas entre um programa e outro é o mínimo de comercial para você continuar sentado ali na frente. E você passa 4 horas na frente da televisão e não vê o dia passar. Aí depois vai fazer curso de meditação e diz, não consigo tirar 15 minutos para meditar. Merece adoecer, merece deprimir, ficar ansioso, ter problema no intestino, merece tudo isso. Entende? Merece. Vocês acharam que eu estou sendo muito cruel? Não. Ainda me indigna porque é na frente da praia que a gente faz essas coisas, né? Vocês não sabem quando a gente sofre por não ter uma praia dessa para viver, e aí quem tem não dá valor, né? Tô brincando. A gente tem o Parque Barigui, que é maravilhoso, o Jardim Botânico, Tanguá, Tingui, que é muita coisa boa. Esses dias eu falei, eu vou no parque, eu estava estressado, aí eu falei, eu vou no parque, senta lá, vou meditar, e você estava terminando de revisar um livro, vou revisar o livro lá no meio do parque.
Aí eu vi um espaço assim aberto, subindo. Falei, gente, por que está esse espaço aberto aqui no meio do parque? Ele é tão cheio. Sentei lá, parei um pouquinho de meditar, um cheiro de maconha, fui ver assim. Uns 20 assim, fumando maconha ali atrás. Então também não é só alegria nos nossos parques. E aí aqui é o grave da depressão, né? Que são os pensamentos de morte e suicídio. Seria melhor que eu tivesse morrido, seria melhor que ele tivesse ficado, não vale a pena continuar a vida, deste jeito não faz sentido. Esses são os pensamentos graves. Uma pessoa que tem esse tipo de discurso precisa procurar um psiquiatra, tá? Todos os outros elementos a gente tem que avaliar, pensar, procurar ajuda, conversar, buscar informação e ir olhando para dentro. Mas com este indicativo, precisa procurar psiquiatra, porque é o psiquiatra que vai fazer a avaliação, se precisa de entrar com medicação ou não, o que precisa fazer. Tá? A depressão atinge cerca de 15 a 20% da população mundial. E é cada vez mais diagnosticada em todo o mundo, abrangendo todas as camadas sociais. Não interessa se rico ou pobre, classe média, bonito ou feio, não interessa. Os quadros de depressão estão presentes em toda a população. O problema incide preferencialmente em adultos jovens e de meia idade, com maior prevalência do sexo feminino. Vocês sabem que é porque a mulher é mais fraca da cabeça, né? Deprime mais que os homens, não é? Por que vocês acham que a mulher deprime mais que o homem? Então, me prova de outro jeito. A teoria até então eu tinha a mulher mais fraca. Tem várias teorias para tentar explicar essa diferença. Há teorias diferentes. Mas a que mais eu acho interessante é porque a mulher tem mais contato com as emoções. Então o homem vai fingindo que não tem nada acontecendo, e quando vê, se mata. Porque aqui nós temos que o suicídio é 4 homens para uma mulher. Então é bem provável que o homem vá levando, e aí a gente vê isso na psicoterapia. O número de mulheres que procuram psicoterapia é muito maior do que o número de homens. E os homens que começam a psicoterapia, eu atendo, eu acho que 20% são homens, mas todos eles chegaram dizendo: eu vim do que a minha mulher falou, não tenho problema, está tudo bem, acho que eu estou com um pouco de estresse, não sei o que, tipo, sou maravilhoso, estou ótimo, né? E toda mulher que chega, já chega chorando, minha vida vai pro outro. Aí teve um senhor que me disse assim, Marco, vou te explicar esse negócio. Não é que o homem não leva em contato as emoções e tudo mais. De fato, a mulher é mais fraca da cabeça. Ela deprime 2 vezes para um. E na questão do suicídio, porque até na hora de se matar, o homem diz: eu vou lá me matar, vai lá e pronto, se mata. E a mulher dá um remedinho, um vinho, não consegue. Eu tenho muitas teorias para explicar a reprodutividade dos homens. A maioria dos homens que comete suicídio comete com arma de fogo ou enforcamento. Por isso são meios mais efetivos, que não tem como auxiliar. A maioria das mulheres tenta suicídio com medicação, então dá tempo de auxiliar a pessoa. Mas são graves os casos de suicídio. Amanhã nós cometemos a loucura de fazer um encontro das 8h30 da manhã. Eu tava, não sei quem falou, 8h30 da noite. Eu falei, não, 8h30 da manhã de domingo. Então vai ser de 8h30 até 10h30. Nós vamos discutir em específico só sobre suicídio. Sintomas de suicídio, mitos sobre o suicídio, as indicações de tratamento, manejo, perguntas importantes. Porque estes dados de suicídio eles têm se aumentado de maneira absurda. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. E para cada pessoa que comete suicídio, 20 outras tentaram.
Então é como se a gente dissesse que a cada 2 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo. É uma coisa absurda. Né? Então a gente vai discutir isso, mas amanhã, 8h30, só para os fortes. Ou comprometidos espiritualmente que vão fazer alguma coisa diferente. A doença depressiva é responsável por pelo menos metade dos casos de suicídio. E tem alguns autores que dizem que é mais, mas não foi bem diagnosticado. Então, mais da metade dos casos de suicídio, as pessoas estavam em depressão e possivelmente não tratada. Então, tem alguns autores que alegam que a maioria dos casos de suicídio poderiam ser evitados, porque eles são decorrência de um transtorno mental não identificado ou não tratado. Vai agravando, o sujeito comete suicídio e a gente diz, meu Deus do céu, cometeu suicídio, não é que se matou mesmo, mas daí já não tem mais o que fazer. Né? Então, alguns autores alegam que a gente não precisaria ter esses números absurdos de suicídio, porque deveríamos investir mais no olhar a respeito dos transtornos mentais e do tratamento dos transtornos mentais, como é o caso que a gente está discutindo aqui da depressão. Tem algum país que a incidência é maior? Tem algum país que a incidência é maior? Agora eu não lembro, ele perguntou se tem países que a incidência é maior. Eu me confundo muito nos dados, porque assim, tem os números absolutos, que é a China lá tem um número absoluto imenso de suicídio, mas por uma população imensa, né? Se eu não me engano, o Brasil, nos números absolutos, o Brasil está em 8º. Mas no relativo, por pessoa lá, eu não lembro. Mas eu vou trazer isso amanhã, porque daí está na apresentação do suicídio. Mas são números, o Brasil está feio na fita. É uma situação feia. Um país como o nosso, né? Porque aqueles países lá do norte do globo, sem sol, com frio horroroso, tem um monte de explicações fisiológicas, né? Da falta do sol, das vitaminas e tudo mais, né? Agora, para um país como o nosso, né? eu acho não, né? Um país como o nosso, ele revela muito a falta de cuidado com os transtornos mentais. A gente ainda não tem uma política efetiva de tratamento de transtornos mentais. Eu vi pessoas que procuraram o CAPS, chegaram no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e a psicóloga do CAPS disse, a gente não está atendendo gente com perfil de suicídio, você tem que procurar a unidade de saúde, porque a gente está atendendo só esquizofrênicos. Então, vocês imaginam o lugar que era para proporcionar esse tipo de atendimento. Aí o que acontece? A pessoa tenta suicídio, vai para a unidade de saúde, topa com diazepam, com mais não sei o que, com mais não sei o que, fica atordoada. Uma pessoa com ideação suicida, ela não vai ficar tomando o mesmo tipo de medicação que um paciente com esquizofrenia que toma um monte de coisa, porque depois ela está bem, foi só aquele momento do surto. Né? Então a gente não tem um tipo de tratamento efetivo. As instituições religiosas que deveriam auxiliar muito mais, nós não auxiliamos. Quantos tratamentos ou tipos de atendimento vocês conhecem para pessoas depressivas nos centros espíritas? Se vocês forem ler Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, André Luiz, nós temos um material esplendoroso sobre depressão. Mas a gente não conseguiu transformar isso em prática. A gente continua com palestra, continua com os grupos de estudo do ED, disso, daquilo, e não consegue ajudar efetivamente uma pessoa com quadro depressivo. Aí ele diz, ela não veio para o estudo, ela não veio para a palestra, mas não veio porque é sofrimento, é a problemática. Ela não consegue fazer uso da vontade. Será que o centro espírita não poderia se articular de modo a oferecer mais atenção, mais suporte a essas pessoas? Será que a gente não poderia ir na casa das pessoas fazer evangelho no lar? Será que a gente não poderia fazer grupos específicos? Porque eu penso, se os espíritos já nos trouxeram tanto conteúdo, e eles trazem o conteúdo para o meio espírita, será que nós todos não temos um compromisso de transformar esse conteúdo de alguma maneira em práticas? Porque se fosse só para médicos, psicólogos, psiquiatras, eles estavam em tudo. Essas pessoas, como André Luiz descreve, têm espíritos específicos responsáveis por intuir e orientar esses tipos de profissionais. Por que trouxeram para o centro espírita? Será que nós não temos uma responsabilidade nos números horrorosos que a sociedade vive? Né? Então eu sou muito crítico nesse sentido,
de achar que a gente sempre poderia estar fazendo muito mais do que a gente faz. Né? Nós, como comunidade espírita em geral, olhando no Brasil inteiro, a gente está muito acomodado. A maioria dos espíritas, estou falando para vocês, porque eu não faço isso e falo com louvor que eu não faço isso. Vem ao centro espírita, sente, assiste a palestra, vem no grupo de estudo, se está chato não vem. Mas se nós temos uma população de 1000 pessoas que fazem parte daquele centro espírita, que trabalham efetivamente, fazem a diferença, é um número muito pequeno, que mantém o centro, que estão pensando em novos trabalhos, que estão pensando em ações, que fazem atendimento fraterno, que se qualificam. Gente, isso é compromisso moral. Porque fazer parte de um centro espírita como esse, tão bem organizado, funcionando tudo tão bem como funciona, e não pôr a mão para trabalhar, é um compromisso moral. Tinha capacidade, tinha conhecimento, tinha possibilidade, tinha lugar para trabalhar e não trabalhou. É compromisso moral. Eu falo porque eu tento me dedicar ao máximo do tempo que eu posso. As pessoas perguntam: meu Deus, como você consegue viajar, escrever, fazer parte do centro espírita, ser presidente, isso aqui? E vamos levando. Porque é pouco tempo que a gente está na Terra. É muito melhor a gente usar desses 30, 40, 60 anos que tiver pela frente e se dedicar ao máximo que a gente puder para depois, quando desencarnar, ter uma consciência tranquila, do que levar esses dias como se fosse férias, mais ou menos, no tempo que sobra, e depois ter uma consciência pesada que vai perdurar por muito tempo depois da desencarnação. Eu faço essa conta. E acho que seria bom de todo mundo fazer, de que vale a pena a gente se dedicar um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de conhecimento e fazer a diferença neste momento. O Chico Xavier, naquele Pinga Fogo, agora eu não lembro se é em 47, eu acho que é em 47, perguntaram lá no Pinga Fogo, 300 anos atrás, a partir de quando mais ou menos se daria a regeneração? Ele falou de 2047. Se vocês fizerem as coisas 2047, nós estamos a 32 anos do considerado início do período de regeneração. Será que não vale a pena a gente se dedicar ao máximo que pode por 30 anos? Largar um pouco da novela, largar um pouco, dormir um pouco menos, fazer outros hábitos para se dedicar um pouco mais e fazer a diferença por 30 anos? E contribuir para o mundo nesse processo de transição e ter uma consciência tranquila lá na frente, poder usufruir de dias felizes, do que ir levando a vida numa flauta, como às vezes a gente leva e depois sentir um arrependimento grande. Nós somos convidados por Jesus a ser os trabalhadores da última hora. O que quer dizer o trabalhador da última hora? É aquele que se dedicar ao máximo e fizer tudo o que pode neste último pequeno momento, vai ter o mesmo salário daqueles que se dedicaram durante todo o tempo. Isso é uma bênção, a gente não consegue nem entender como assim. O que se dedicar só esse período vai ter o mesmo salário daquele que se dedicou o período inteiro, a gente não consegue entender. Mas consegue aceitar que se nós nos dedicarmos ao máximo neste momento, a gente vai poder usufruir de dias de paz e de tranquilidade lá no futuro. Então pensem nisso, não estou falando no sentido de cobrar, não conheço a intimidade de vocês e a vida de cada um, mas estou compartilhando do sentimento que me toca, de que vale a pena a gente se dedicar ao máximo agora, em várias frentes e possibilidades que o Centro Espírita oferece, que a comunidade precisa, para que a gente possa usufruir de dias melhores ali à frente. Vocês concordam comigo? Sim. Pensem sobre isso, não? Joana de Ângeles, sobre a sintomatologia, essa frase para mim é muito bonita, porque ela deixa de maneira clara o diagnóstico da depressão. Quando pensamentos insidiosos, né, aquela coisa que entra sem a gente querer, eu não quero pensar, mas quando eu vejo, eu estou pensando naquilo, eu não quero pensar, e quando eu vejo aquele negócio, parece que entra na cabeça da gente. Quando pensamentos insidiosos e insistentes predominarem em tuas paisagens mentais, convidando-te à fuga dos relacionamentos, dos compromissos de qualquer ordem, vigia e age, porque está sob as garras perversas do transtorno perigoso. Então, olha, os pensamentos insidiosos, pensamentos insistentes, a fuga dos relacionamentos e dos compromissos de qualquer ordem. Isso são sintomas da depressão.
que aí eu vou trazer um pouquinho para vocês do que a gente chama de psicologia da depressão, são só 3 slides. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamentos afetivos, que é o transtorno bipolar, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Olha que interessante, uma insatisfação do ser em relação a si mesmo. Então nós estamos falando de um conflito que está lá dentro da alma, do eu não queria ser assim, do eu não aceito isso, do não podia, do não devia. Um problema do indivíduo em relação a ele mesmo. Aqui, no livro Vitória sobre a Depressão, ela fala que a depressão é doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratado no cerne da sua origem. Então veja, lá falando do indivíduo insatisfeito em relação a si mesmo, aqui falando dos quadros de culpa, e muitas vezes culpas que não se iniciam nesta encarnação, mas que se iniciam em encarnações passadas. Equívocos, danos que geramos, prejuízos de encarnações passadas. O que quer dizer o fato de ser de encarnação passada? Tem que fazer uma regressão para resolver no cerne da questão? Faça assim com a cabeça? Não. Qual é o cerne da questão? É aquele ano de 1750 que eu vivi na encarnação passada que cometi o assassinato? Esse é o cerne da questão? Não, o cerne da questão é o indivíduo capaz de cometer um assassinato quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Esse é o cerne da questão. Entende? Que não é temporal. A gente não precisa fazer regressão para resolver esses problemas, salvo alguns poucos casos que eu vi de fobias que fizeram regressão, que tiveram uma mudança muito rápida de comportamento. Mas essas teorias aí, tem pessoal algumas teorias de regressão, você faz curso de regressão em 3 fins de semana de imersão, você sai lá fazendo curso de regressão, corra dessa gente, pelo amor de Deus, porque isso dá estrago. Se você chegar para um profissional e dizer, oi, eu queria fazer regressão, e ele dizer, deita aí que a gente vai começar, fuja, porque tem alguma coisa errada. Para fazer regressão precisa avaliar a estrutura egóica, se o sujeito dá conta. A gente não sabe o que vai entrar em contato. Eu já atendi 3 pacientes que fizeram regressão, ficaram pior e depois me procuraram. Ah, porque eu fiz regressão, piorei, agora eu queria tua ajuda. Minha vontade é dizer, volta lá para o profissional que fez a regressão e pede para ele te ajudar. De graça agora, porque se atrapalhou, agora vai ter que ajudar de graça. Mas óbvio que essas pessoas não vão ter condição de ajudar, por isso que eu atendi. Mas então, regressão também é outra, para algumas pessoas parece outra pílula mágica, que vai fazer regressão, vai descobrir o que foi na encarnação passada e vai se tornar uma pessoa maravilhosa. Mas você acha que você foi boa coisa na encarnação passada? Quem que acha que foi? É muita ingenuidade, né? Você achar que você vai fazer, que você for um missionário, que você for um espírito do bem, porque se você tivesse visto, estavam na terra, né? Então ninguém foi boa coisa. Já está difícil lidar com o fardo do jeito que está. Por que vai fazer regressão para pôr mais peso nas costas? É muito difícil administrar os conteúdos da regressão. E vi vários casos de pessoas que espontaneamente acessaram conteúdos de encarnações passadas e que tiveram grandes benefícios. Por quê? Porque a gente acredita que o plano espiritual está atuando a todo momento. Se precisa de verdade naquela situação, eles têm recurso para fazer isso. Através de sonhos a gente trabalha o conteúdo do inconsciente, através dos insights, através de algumas visões, visualizações terapêuticas, a gente está trabalhando. Não precisa forçar a coisa a amar, porque a chance de trazer conteúdos que não vai conseguir administrar é grande. Tá? Então, quando Joana diz se trata no cerne da origem, não quer dizer localizado temporalmente, mas quer dizer das condutas da nossa alma, do não aceitar, do não admitir, da revolta em relação à vida, da revolta em relação a Deus. E para terminar essa parte aqui, ela ainda diz, predomina no self um conflito resultante, olha bem, da frustração de desejos não realizados, nos quais os impulsos agressivos se rebelam, ferindo as estruturas do ego que emergem em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade.
Eu tenho uma frase que as pessoas não gostam, mas eu vou falar mesmo assim. Na maioria dos quadros de depressão, nós estamos agindo como crianças imaturas, que é como se a gente dissesse: se a vida não é do jeito que eu quero, eu não vou viver. Eu lembro de uma senhora que ela perdeu 2 filhos, os 2 filhos muito próximos a ela, embora tivesse outros 2, eram os 2 mais próximos, e ela disse: eu não admito. E eu disse para ela: não é questão de admitir ou não. A vida te ofereceu esta experiência. Ou você aprende com elas de uma maneira leve e saudável, ou você vai aprender de uma maneira pesada e dura. Mas a vida não está te perguntando se você admite ou não. Entendem? A vida é sábia. Deus rege o nosso universo. Então as coisas que a vida me apresenta, elas têm um sentido de ser. Não cabe aceitar ou não aceitar, se debater, discutir e querer se impor. Deus está presente em tudo. Então aquilo que nos chega, ao invés do reclamar ou do esbravejar, nós vamos perguntar a Deus o que Ele quer nos ensinar. Porque quem reclama ou esbraveja está se colocando lado a lado ou acima de Deus. E não é esse o nosso lugar. Nosso lugar é abaixo de Deus. Então, ao invés do reclamar ou do esbravejar, eu vou dizer: Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? O que o Senhor quer me ensinar? E nesta postura de humildade, não abre espaço para culpa, não abre espaço para frustração, não abre espaço para revolta, porque nós entendemos que Deus sabe o que é melhor para nós. Como o nosso filho que não quer acordar, e a gente diz: meu filho, você precisa levantar para ir para a escola. Eu não quero, você não me ama, porque eu queria ficar dormindo, porque os meus amiguinhos já estão de férias. Meu filho, levanta, você precisa ir para a escola. Na semana que vem você entra em férias, daí você sai com os seus amiguinhos. Porque nós temos a certeza de que aquilo é o melhor para o nosso filho. E em algum momento, talvez ele agradeça por ter ido à escola. Assim também será a nossa conduta em relação a Deus, porque reclamamos e esbravejamos, mas vamos aliviando, pensando que em algum momento a gente vai entender. E existem muitas situações dolorosas que a gente não vai conseguir entender nessa encarnação, mas mesmo não entendendo, nós entregamos o nosso coração a Deus, dizendo: Senhor, mesmo não tendo as respostas que eu queria, eu sei que o Senhor só está fazendo o que é melhor para mim. Então eu aceito. Me ajuda a suportar essa dor com dignidade. Me ajuda a tirar aprendizado dessa experiência. Me ajuda a sair diferente de tudo isso que eu estou vivendo. E neste caminho, nós não abrimos espaço para os quadros depressivos. Existem 2 frases importantes que eu quero compartilhar com vocês, que falam desse sentido. Uma da filosofia, uma de Paulo de Tarso, e depois uma colocação de Kardec para que a gente possa concluir. Paulo diz: o sofrimento produz resistência, a resistência produz caráter, e o caráter produz a fé. Olha que coisa linda. O sofrimento, por maior que seja este que a gente esteja vivendo, ele vai produzir um estado de resistência, de fortalecimento. Esta força que a gente vai desenvolvendo, cria o caráter, e este caráter gera fé, que é esta certeza de que está tudo certo, de que Deus organiza tudo de uma maneira que nós não conseguimos compreender, mas não é porque eu não compreendo que eu vou deixar de aceitar. Esse é o movimento de entrega, a fé. Mesmo não compreendendo, mesmo não tendo as respostas que eu queria, mesmo não sendo do meu jeito, eu acredito, Senhor, que Tu queres o melhor para mim. E eu me entrego. E olha essa frase aqui que interessante. Só quem vive emoções profundas e passa pela dor e pelo sofrimento é capaz de realizar-se na plenitude. Só quem vive experiências profundas e passa pela dor e pelo sofrimento não fica, não se alimenta, não se vitimiza, não cultua a dor e o sofrimento, mas passa no sentido de aprendizado, de crescimento e de transformação. Só quem tem a capacidade de fazer esse percurso é que lá à frente vai se realizar na plenitude.
E para a gente encerrar, no Livro dos Espíritos, na resposta à questão 917, Kardec faz um comentário lindíssimo. Ele diz: o Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidão. Não quer dizer diminuir os nossos sofrimentos. Isso aí não é motivo para deprimir, isso aí não é motivo para chorar, porque as nossas dores são dores verdadeiras. Não interessa se foi porque quebrou uma unha ou porque perdeu a família inteira num acidente de carro. Independente disso, todas as dores elas são legítimas, porque a nossa alma está sendo tocada. Mas a doutrina espírita, ela nos permite ver as coisas de mais alto, porque nós não estamos enxergando com os olhos desta encarnação terrena. Nós estamos enxergando a vida de um alto, pensando que existe essa encarnação, mas existe outra atrás, e já vivemos milênios de encarnações, viveremos mais muitas e muitas encarnações ao infinito. E no meio desta esteira milenar de encarnações, a dor que eu vivo hoje e que parecia tão grande, ela se torna um pouco menor. Porque aqueles 40 anos que eu vou viver separado, sem um filho, sem dinheiro, sem um emprego ou qualquer outra tragédia que a vida pudesse me oferecer e que parecia tanto 40 anos, ao longo das milhares de encarnações se torna um segundo apenas. Então que a gente consiga suportá-los com dignidade. E por isso eu acho tão bonito Kardec dizer que o sentimento de personalidade desaparece, aquela coisa do eu não admito, Deus não podia ter feito isso comigo, porque comigo não, porque eu que sempre fiz tudo certo, essa coisa de se achar demais, ela murcha. Quem que somos nós? No meio de um mundo imenso com milhões de pessoas, no meio de milhares de planetas, de milhares de galáxias, de um monte de coisa. Está tudo certo, está tudo perfeitamente organizado, de um jeito que nós não conseguimos compreender. Então nós nos entregamos a Deus, tendo a certeza de que está tudo certo, e olhando do alto, de quanto mais alto formos capazes de enxergar, menor se tornam os nossos sofrimentos, não no sentido de desvalorização, mas numa sensação de que daqui a pouco isso vai passar. Maria dizia: tudo passa. As nossas dores, as nossas aflições, quando lemos a história, as histórias dos primeiros cristãos, tantas dores e angústias que eles passaram, suportaram com dignidade, porque carregavam no peito essa certeza de que até as piores dores passam, assim como as maiores alegrias também passam. Tudo em algum momento vai passar. Mas se conseguirmos transpor este rio de dificuldades com harmonia, com fé, com respeito a Deus, vai passar de uma maneira. Se nos revoltarmos, se esbravejarmos ou reclamarmos, ele também vai passar, mas de uma maneira muito mais penosa. Então, no final das contas, todos nós temos sofrimentos, mas torná-los maiores, intensos e dolorosos, ou leves, suaves e harmoniosos, acaba sendo uma eleição pessoal. Ninguém está dizendo que viver é fácil, mas com todo o conhecimento que a doutrina espírita tem nos oferecido, com certeza viver tem se tornado muito mais fácil do que nos tempos ignorantes, quando nós desconhecíamos a reencarnação, o Deus justo e bom, a imortalidade da alma, a influência dos espíritos na nossa vida. A doutrina espírita é uma verdadeira bênção, suavizando as nossas dores e os nossos sofrimentos. Que todos nós saibamos usar desse remédio para curar a nossa alma e caminhar com dignidade. Pela atenção de vocês, por estes momentos agradáveis que aqui passamos, a minha gratidão. Nós gostaríamos de agradecer pelos ensinamentos da tarde, e convidá-los para as 18 horas. Nós temos a palestra que ele também vai proferir sobre o livro Cultivo das Emoções, e renovar o convite para amanhã às 8h30 para o seminário sobre suicídio.